O filme de Mel Gibson, que causou polêmica nas plateias do mundo inteiro. O sofrimento e a agonia de Jesus em seus últimos momentos. Cenas chocantes. O cinema nunca mostrou com tanto realismo a história que vai mudar a sua vida. A Paixão de Cristo, inédito na TV. Dia 3 de dezembro, 20h30, em tela máxima. Olá, boa noite. 5 brasileiros morrem na queda de um avião no sul do Chile. Os detalhes você vai ver no Jornal 24 Horas e vai ver também. Um advogado é preso depois de matar um promotor de justiça a tiros num fórum no Pará. Simplesmente resolvi ficar preso e ele morto. Um fotógrafo que dizia ter explosivos invade a Bolsa de Valores e mobiliza 150 policiais. O Brasil é campeão mundial no consumo de remédios para emagrecer. A gente nunca está satisfeito, a gente quer sempre mais e mais. E o guitarrista do grupo The Police e um dos pais da bossa nova tocam juntos em São Paulo. Fórmulas milagrosas para um corpo perfeito. A nova técnica que está disponível no mercado ganhou o nome de Lipolite. Médicos alertam que a Lipolite é uma cirurgia e, portanto, deve ser feita em salas equipadas para qualquer emergência. Faltam poucos dias para o verão, estação que desperta a vaidade e o desejo de exibir um corpo perfeito. Para isso, fórmulas mágicas não faltam. A febre do momento é a lipoaspiração a jato. O paciente recebe anestesia no local da cirurgia. Em seguida, uma cânula, uma espécie de tubo, penetra a pele e suga a gordura. A técnica demora apenas 1 hora e por isso ganhou os apelidos de Lipolite, Mini Lipo e até Lipo Express. Receita rápida e perigosa para a saúde. Tive que largar minha vida de modelo, dos trabalhos que eu fazia, por conta dessa cirurgia tão milagrosa, assim. O atalho para conquistar a beleza se transformou em armadilha para Thaís. Ela procurou uma médica sem especialização em cirurgia para fazer a Lipolite. Acabou 45 dias internada entre a vida e a morte. Com uma câmera escondida, fomos atrás de clínicas que oferecem o serviço. A atendente deste consultório na Grande São Paulo diz que a Lipolite não tem nada a ver com a lipoaspiração tradicional e por isso pode ser realizada por qualquer médico. Eu não sou cirurgiã plástica para fazer lipo, eu faço só medicina estética e dermatologia. Todas as associações médicas do país, no entanto, afirmam que não há diferença entre lipoaspiração e Lipolite. O nome Lipolite é um nome, do ponto de vista, para mim, comercial. Para fazer lipoaspiração, existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina que o médico tem que ter uma formação em cirurgia geral. Apesar da resolução do Conselho de Medicina, uma lei federal garante a todos os médicos fazer qualquer procedimento, inclusive cirurgias. O Conselho Federal de Medicina estabelece que qualquer tipo de lipoaspiração não pode ser tratada como um procedimento simples. É recomendável que seja realizada na presença de enfermeiros e anestesistas e também com aparelhos próprios para a cirurgia, como o balão de oxigênio, o monitor cardíaco e o desfibrilador, equipamento usado para reanimar pacientes em choque. A clínica que não estiver equipada pode ser interditada e o médico ter o registro cassado. A lipoaspiração é um procedimento cirúrgico e ele deve ser encarado como procedimento cirúrgico. O Brasil é o país que mais consome remédios para emagrecer em todo o mundo. Uma pesquisa revela que o consumo dobrou nos últimos 4 anos. De cada 6 brasileiros que usam medicamentos para perder peso, 5 são mulheres. A luta de Edir já dura 23 anos. Para emagrecer, fez uso de remédios por várias vezes e sofreu com os efeitos colaterais. Tinha hora que dava tremedeira, sabe? Dava um desânimo, aquela coisa, não tinha vontade de nada. Chegou uma época que eu tava com cara de doente. A pessoa olhava e falava, o que você tem? O olho fica fundo, ficava com olheira. Mas nem todo esse mal-estar foi suficiente para fazê-la parar. Edir quer perder 10 quilos até o Natal. Para atingir a meta, voltou a tomar o remédio e revela, não é a única. As amigas também usam. Quase todas, né?
A maioria tem umas que até nem precisa tomar, eu tô gorda, preciso tomar remédio. E vai, e quer tomar fórmula, e fica louca atrás de uma coisa, de outra. E às vezes nem precisa. É uma coisa que, sabe, a sociedade cobra muito. É o uso exagerado das drogas para emagrecer que coloca o Brasil como o maior consumidor desse tipo de remédio no mundo. Segundo a pesquisa feita pelo Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas, nos últimos 4 anos, o consumo no país dobrou. De 2001 para 2005, o número de pessoas que já usou remédios para emagrecer passou de 1,4% para 3,2% da população, ou seja, mais de 1,5 milhão de pessoas. A pesquisa também mostrou que de cada 6 pessoas que tomam esses medicamentos, 5 são mulheres, a maioria entre 25 e 34 anos. Um dado preocupante que tem como diminuir. Controle muito certo, muito adequado e impedir o uso cosmético de drogas e também só fazer este uso nos casos, por exemplo, extremos em que haja indicação clínica para isso. Tem médicos que prescrevem de 5 a 10 mil vezes por ano essas formas magistrais, o que é um absurdo. O protesto de um fotógrafo contra o sistema financeiro parou o centro de São Paulo. Ele disse que estava com explosivos e ameaçou detoná-los no prédio da Bolsa de Valores. O fotógrafo Carlos Eduardo Menezes, de 31 anos, foi trazido para esta delegacia de São Paulo. Ele foi preso em flagrante por perturbar o trabalho dos policiais e pode pegar até 3 anos de prisão. Carlos Eduardo escolheu a Bolsa de Valores de São Paulo para fazer o protesto contra o sistema financeiro. No local, ele ameaçou explodir uma bomba. Se queria chamar atenção, conseguiu. Só para atender a ocorrência, 150 homens, entre policiais e bombeiros, foram acionados. Eram 4 da tarde quando o fotógrafo entrou pela porta da frente da Bolsa de Valores. As ruas próximas ao local foram isoladas. Dentro do prédio, Carlos Eduardo não mostrava nervosismo, nem mesmo quando negociava com a polícia. Com terno preto, óculos escuros e touca ninja, ele ficou estático até se render e ser preso. Em vez da bomba, ele carregava pedaços de bateria que imitavam explosivos. Ele preparou isso muito antes. Ele comprou a roupa, ele fez com carinho um tipo de uma banana de dinamite, tipo de uma pastilha. Ele fez uma coisa assim, bem premeditado. Chama bastante atenção. 5 brasileiros morreram na queda de um avião hoje à tarde no sul do Chile. A informação foi confirmada agora à noite pelo governo chileno. O avião decolou de Coyhaique e caiu perto de Laguna San Rafael, no sul do Chile, a 150 quilômetros do lugar da partida. O piloto Willie Stone, que também morreu no acidente, conhecia bem a região. A causa da queda está sendo investigada. O Itamaraty não confirmou a morte dos brasileiros. Na Alemanha, um avião pequeno bateu numa ponte e caiu numa rodovia na cidade de Essen. 4 pessoas ficaram feridas. O avião caiu em cima de um carro. Um caminhão e uma caminhonete bateram ao tentar desviar. O avião partiu de Berlim e caiu a poucos metros do aeroporto de Essen, onde deveria ter pousado. As 2 passageiras que estavam a bordo ficaram gravemente feridas. O piloto e o motorista do carro atingido tiveram ferimentos leves. Na Irlanda do Norte, um militante protestante que já cumpriu pena pelo assassinato de católicos invadiu o parlamento e ameaçou explodir uma bomba. Ele foi dominado por policiais. A reunião do parlamento que discutiria a autonomia do país subordinado à Grã-Bretanha foi cancelada. Os protestantes apoiam o domínio inglês e os católicos são contra. No Iraque, a guerra civil fez hoje pelo menos mais 30 vítimas fatais. Xiitas queimaram sunitas vivos em represália ao atentado de quinta-feira, que deixou mais de 200 mortos num bairro xiita. A carta deixada pelo ex-espião russo morto por envenenamento foi lida hoje por um amigo. Litvinenko, que vivia em Londres, acusa o presidente russo Vladimir Putin pelo crime. Alexander Litvinenko ficou 3 semanas internado com sintomas de envenenamento. Ele teve uma parada cardíaca ontem à noite. O ex-espião vivia há 6 anos na Inglaterra. Crítico do governo de Vladimir Putin, ele investigava a morte da jornalista russa Anna Politkovskaya, que também se opunha ao Kremlin. Hoje foi lida a carta escrita por Litvinenko, na qual ele acusa o presidente russo de ter tramado a sua morte. Vladimir Putin negou qualquer envolvimento. Antes de adoecer, o ex-agente secreto teria tido 2 encontros aqui em Londres.
Um com o ex-agente secreto da KGB e o outro com um consultor de segurança italiano. As autoridades britânicas investigam a possibilidade de envenenamento premeditado. Os médicos encontraram no corpo do ex-espião grande quantidade de polônio 210, material radioativo que provoca falência dos órgãos. Segundo a Scotland Yard, também havia sinais desta substância no restaurante em que o russo se encontrou com outro ex-espião pouco antes de adoecer. Começou hoje em São Paulo uma feira de carros tunados. São carros transformados com equipamentos modernos. Hoje, quem foi à feira assistiu a um show de manobras. A foto do Dodge de 1975 é para ficar de recordação. Bonito, eu gosto muito desde pequeno esse carro. Muito bom. Mas esse não é o único que eles querem registrar na câmera fotográfica. Dá para dizer que nessa feira a gente tem o antes e o depois do carro. Todos passaram por uma transformação. E a mudança não é só na lataria. O estilo lowrider, que foi moda nos anos 60 nos Estados Unidos, não passa dos 70 km por hora. Mas nem por isso deixa de ser uma das atrações. A suspensão hidráulica chama a atenção até de quem ainda nem aprendeu a dirigir. Mas é do lado de fora do pavilhão que a gente percebe que esse público aqui é mesmo fiel. Falta menos de uma hora para fechar a feira e eles lotam a arquibancada. O que eles querem está no meio da pista. Nas provas, os pilotos têm que andar praticamente derrapando. O vencedor não é apenas quem chega na frente. A fumaça das rodas e a elegância das manobras também contam. A gente dá o melhor da gente pra ver esse público ficar doido mesmo. Você é a única mulher aqui na frente? Ah, mas a mulher também curte, isso é emoção, adrenalina, tem que ver o pneu estourar. – 27 moradores do Complexo da Maré, no Rio, agora são fotógrafos. Eles fizeram um curso patrocinado pela Unesco e sonham com um futuro melhor. Foram mais de 500 horas de aula. As fotos são do Complexo da Maré, comunidade na zona norte do Rio com mais de 200 mil habitantes. Elas foram tiradas por alunos de um curso popular realizado na favela. 27 estudantes, moradores de áreas carentes do Rio, se formam hoje. O curso gratuito é patrocinado pela Unesco, organização mundial que promove a educação, ciência e cultura. O que diferencia o trabalho desenvolvido pelos alunos do curso é o olhar único de quem mora na favela. Eles aprendem a técnica, mas conseguem encarar sob outros ângulos a vida na comunidade. E o resultado das fotos é elogiado por profissionais no Brasil e no exterior. É uma linguagem universal a fotografia, então certamente está sendo espalhada pelo mundo inteiro, né? Uma oportunidade de serem reconhecidos como profissionais e levarem para o asfalto a cultura das comunidades. Não só benefício para mim, mas acredito que para toda a Maré. Isso para mim é muito importante. Essa noção de cidade partida desapareceu para mim. Eu aprendi que o seguinte, a minha fotografia, além dela dar visibilidade e mostrar também as pessoas, mostrar o outro lado da comunidade que as pessoas não conhecem, que é a solidariedade, a alegria, o trabalho, o pôr do sol. Um casal de pássaros decidiu aumentar a família no estacionamento de uma universidade da Grande São Paulo e agora virou xodó de todo mundo. O lugar é inusitado, ao lado de uma obra cheia de maquinários. Foi aqui que a fêmea de uma família de quero-quero botou 2 ovos. Na hora do trabalho, todo cuidado é pouco. Atrasa um pouco o serviço, porque está com ele ali, tem que esperar os ovinhos chocar e tudo mais. Do outro lado do gramado, o restante da família, 2 filhotes. Pai e mãe se revezam no cuidado com os recém-nascidos. É muita emoção. Por quê? Faz muito bem pra gente, né? E ninguém quer saber de viver longe dos pássaros. O pessoal vai ficar triste aqui no campus, hein? Virou uma relíquia do campus aí praticamente, né? A seguir, o presidente Lula disse que as questões ambientais travam o crescimento econômico e um britânico será o primeiro piloto negro na Fórmula 1.
Você deve saber que quem tem AIDS segue um rigoroso tratamento. Mas você sabia que as pessoas com AIDS podem trabalhar, estudar, amar e ter uma família? Eu também não sabia. Só descobri quando soube que estava com AIDS. Você não precisa ter AIDS para se informar. Entenda a doença e ajude a acabar com o preconceito. Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Que tal a gente tomar um bom vinho? Vinho? Olha essa linguichinha. Linguiça. Olha o macarrão! Se você anda fugindo das coisas boas, o remédio é Epocler. Epocler deixa você de bem com a vida. Para ajudar na digestão, Epocler é muito bom. Com Epocler é só alegria. Pode fazer as contas que você vai ver que o que você se diverte, conhece lugares lindos, com o que você gasta, tem mais é que viajar mesmo. Não, eu tô outra. O pessoal do escritório até brincou comigo. Tá de namorado novo. Viajar tem dessas coisas. Vocês não fazem ideia de como a gente amou cada dia dessa viagem. Agora, eu não tenho mais dúvida. Só viajo PNX. O melhor negócio direto da fábrica você só encontra na Volkswagen. Gol 2007 a partir de 299 mensais com kit 20 anos grátis. Fox 2007 a partir de 27.290. Só neste fim de semana, feirão de fábrica em toda a rede Volkswagen. Desde o início da carreira, os médicos aprendem a não medir esforços pelos seus pacientes. Enfrentam anos de estudo, plantões e muitas vezes trabalham sob pressão e sem os recursos necessários. Mas tudo isso vale a pena, porque na vida deles, a sua vida vem primeiro. Cremers, trabalhando pela medicina de qualidade. Ronaldinho Gaúcho recebe o prêmio de melhor jogador do mundo. É a segunda vez em 2 anos. Ronaldinho recebeu o troféu no campo do Barcelona. Ele foi escolhido o melhor do planeta por jogadores do mundo inteiro. O argentino Lionel Messi foi eleito a revelação do ano. Um torcedor do Paris Saint-Germain é morto com um tiro por um policial à paisana. A polícia de Paris alega que ele atirou em legítima defesa. No momento do disparo, o policial estaria cercado por torcedores franceses que queriam atacar os jogadores do Hapoel de Tel Aviv. A torcida estava revoltada com a derrota do Paris Saint-Germain na Copa da UEFA. O britânico Lewis Hamilton é o primeiro negro a correr na Fórmula 1. Ele foi apresentado pela McLaren e vai defender a escuderia ao lado do bicampeão Fernando Alonso no ano que vem. O presidente Lula promete um segundo mandato mais ousado, com menos sacrifícios para o povo brasileiro, e diz que o governo vai destravar o crescimento econômico. Na base aérea de Cumbica, em São Paulo, Lula recebeu do professor norte-americano Nicolas Negroponte o primeiro computador que custará pouco mais de R$300. Em uma montadora em São Bernardo do Campo, o presidente minimizou o anúncio de que a projeção de crescimento da economia para este ano será de 3,2% e não 4%. Disse ainda que o segundo mandato dele será uma combinação de desenvolvimento econômico e social e citou fatores que amarram o crescimento. Você se depara com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas da União, com as leis. Você se depara com as questões ambientais. Esta não é a primeira vez que Lula coloca o meio ambiente como entrave ao crescimento do país. As declarações do presidente indignaram os ambientalistas. Hoje, 51 entidades divulgaram uma nota de protesto. O texto diz que os projetos de infraestrutura caminham devagar por má qualidade ambiental, não cumprimento de prazo, falta de quadros e de recursos. A seguir, um promotor é assassinado dentro do fórum no Pará e um cogumelo que custa quase o preço de um carro popular.
Chegou o Sou Mais Eu. É você na capa, é você na primeira página, é você nas matérias centrais, é você nas páginas de receitas, é você nas fotos, nos textos, nas histórias, é você na última página. Sou Mais Eu é a primeira revista feita inteiramente por você e a única em que você recebe dinheiro por tudo que você publicar. E mais, prêmios toda semana para você concorrer pelo seu celular. Corra, você já está nas bancas. Sou Mais Eu. É você na revista, já nas bancas. Era um sonho, né? E a gente merecia, sabe? Realizar essa viagem. A expectativa era grande e deu tudo certo. O hotel muito bom. Os passeios inesquecíveis. Cada lugar... Rapaz, que vida boa. Superou tudo que a gente tinha imaginado. Olha, a PNX está de parabéns, viu? E a gente também, sabe por quê? Adivinha quem vai ser papai? Cara, essa noite foi uma loucura, mas que gata. Tô ocupado, Paulo. Tá ocupado? Não, peraí. Dá só uma olhadinha na foto que ela me deu. Você parece a filha do chefe. É baba. Aliás, é a filha do chefe. Filha, mas... Carlos, você conhece a 10? É, do churrasco da empresa. Cadê o Paulo? O Paulo foi o médico. Essa foi por pouco. Olha a Bia ali. Nossa, mas que é isso? Paulo, você conhece a Bia? Emocionante. É a caçula do chefe. Cara, a caçulinha. A caçulinha. Quer dar uma sentadinha? Eures, prove essa amizade. Aprecie com moderação. O sucesso do seu empreendimento passa pela proteção do seu patrimônio intelectual. Registro de patentes, marcas, direitos autorais, desenhos industriais e softwares. Newton Leão Barcelos e Companhia. Há 49 anos protegendo seu patrimônio intelectual no Brasil e no mundo. De julho a novembro, o Circuito Sesc de Mini Maratona vai tomar as ruas da sua cidade. Serão 8 etapas regionais. Informe-se no Sesc da sua região e participe. Circuito Sesc de Mini Maratona. Todo mundo vai correr pra cá. Tá com dor nas costas? Toma um calmador que passa. Calmador é bom? Calmador resolve. E aí, Roberto, tu vens? Não vai dar, eu tô gripado. Toma um calmador que passa. E calmador é bom? Calmador resolve, tia. O que houve, querida? Eu tô com dor de cabeça, vó. Eu vou ter um calmador aqui. Calmador é bom? Calmador resolve. Contra dores de cabeça, gripes e resfriados, febre e dores em geral. Em caso de suspeita de dengue, não use o medicamento. Um advogado mata um promotor de justiça a tiros dentro do fórum. O crime aconteceu em Marapanim, no interior do Pará. O assassinato teria sido motivado por vingança. O promotor Fabrício Couto reabriu um processo de tentativa de homicídio contra o advogado João Bosco. O assassino foi preso em flagrante e não demonstrou arrependimento. Simplesmente resolvi ficar preso e ele morto. Um rapaz de 21 anos roubou uma viatura da polícia que estava no pátio de uma delegacia em São Paulo. Ao fugir, bateu o carro e foi capturado. O ladrão, que não tinha antecedentes criminais, pode pegar até 7 anos de cadeia. A Gol já está com os bens dos passageiros mortos na queda do Boeing em setembro, no Mato Grosso. Os objetos foram recuperados pelas equipes da aeronáutica e serão devolvidos aos parentes das vítimas depois de catalogados. A chuva castiga a região metropolitana de Belo Horizonte. Centenas de famílias estão desabrigadas. As cidades de Betim e Contagem foram as mais atingidas. Você pode imaginar um ingrediente vendido a R$13 mil o quilo? Existe. É o preço de um cogumelo produzido na Itália. Aqui no Brasil, a trufa branca é servida em restaurantes sofisticados. O prato com a iguaria pode custar até R$1.000. Soberana na cozinha dos mais renomados chefes do mundo. Aqui servida ralada em cima da massa. Ou então da polenta com gema de ovo quente. Trufa branca de Alba. Considerada por muitos chefes a mais valiosa do mundo. R$13.500 o quilo. A validade é de 7 dias. E olhe lá. Ela é que define quando ela vai te dar o privilégio de ser comida. A trufa branca de Alba só é colhida de outubro a novembro por cães farejadores e profissionais habilidosos. Apenas numa pequena região da Itália. A fama é milenar. A trufa branca era chamada comida dos reis. Monarcas mandavam criados cruzarem o mundo para ter a iguaria à mesa. Hoje, quem diria, essa inspiração, ou espécie de cogumelo com pedigree, está, olha só, nas prateleiras. De poucos empórios e casas gastronômicas, é verdade, em variadas formas, até de mel, mas a preços nada doces. Quanto? R$ 984,90. Gente que não se importa em gastar alguns salários mínimos em uma refeição.
e gente que não entende como isso é possível. R$600 eu com um mês em casa, quase 2 meses de compra em casa. Se for preço de joia, está barato. Diamante da gastronomia. A seguir, um show de bossa nova e rock and roll. Roberto Menescal e o guitarrista do The Police, juntos em São Paulo. Terceiro tempo. Para quem gosta de futebol, aqui a bola não para. Lances, gols, a opinião e os comentários de quem entende do assunto. Domingo à noite, terceiro tempo com Milton Neves. Terceiro tempo. Oferecimento. Panasonic, Ideas for Life. Quer ganhar 2 celulares toda semana? Envie um torpedo com a palavra TOING para o número 48800. Você baixa a sua música e participa da promoção Ringtone premiado. TOING, sua música no seu celular. O sucesso do seu empreendimento passa pela proteção do seu patrimônio intelectual. Registro de patentes, marcas, direitos autorais, desenhos industriais e softwares. Newton Leão Barcelos e Companhia. Há 49 anos protegendo seu patrimônio intelectual no Brasil e no mundo. Rei do Bailão, a maior e melhor casa de baile do estado, com bailes sábados e domingos. Rei do Bailão, comprovadamente o melhor. Avenida Cis Brasil 5683, esquina Sertório. Venha descobrir por que a Unidos é mesmo fácil de chegar, fácil de comprar. Financiamento 60 meses, 0 de entrada, descontaços à vista, ótima avaliação de usados. Unidos, sempre pensando em você. Quer ficar por dentro do mundo esportivo? Então não perca o Pampa Esportes. Aos sábados, às 11 da manhã e aos domingos, às 10 da manhã. Pampa Esportes. Oferecimento Multissom, sempre perto de você. Enzilimpe, acabe com a gordura e o mau cheiro da sua casa. E Copi Autosom, o prazer de dirigir com a melhor tecnologia.